Espaço Unisanta. Fique com a gente. Menino de 7 anos escreve livro e conta a história para os amigos do Colégio Santa Cecília. Uma história de superação, de luta pela vida. No Cá Entre Nós, um bate-papo com Gilze Francisco. E no quadro Memória, uma homenagem ao Dia do Índio. Ela é apresentadora do programa Um Toque pela Vida. Gilze Francisco tem uma história de superação. Ela é nossa convidada de hoje no Cá Entre Nós. Na época que eu tive câncer de mama, existiam muito poucas mulheres abaixo dos 40 anos que desenvolviam a doença, que eram reconhecidamente portadoras de um câncer de mama. Inclusive, eu entrei para uma pesquisa nacional na época, porque eu era considerada muito jovem, todo mundo me chamava de menina. E com isso, eu tendo a consciência como enfermeira de que quanto mais jovem é a mulher, mais agressivo é o câncer e, por consequência, mais agressivos também em cirurgia e tratamento, eu juntava tudo isso e eu tive um medo muito grande. Eu sofri muito, eu chorei demais, eu lutei muito contra a realidade. Vivi todas as fases da doença com muita intensidade, mas acho que isso me ajudou muito a sair de cada fase pronta para a seguinte. A gente descobre quando está doente, ainda mais uma doença tão crítica quanto é o câncer, a gente descobre o quanto que é importante as pessoas tocarem na gente e o quanto de vida a gente desperdiçou até aquele momento em não aprender a abraçar, a beijar, a tocar, a colocar no colo, a sentir a pele da pessoa. E a gente fica carente disso e a gente se descobre gostando de ser tocada, gostando que alguém passe a mão no nosso cabelo ou na careca, né? Porque eu fiquei careca também, então mesmo na careca vale a pena. Quando eu terminei a quimioterapia, eu já terminei com um peso muito acima do que eu tinha começado. E daí eu comecei num processo de envolvimento com a causa muito grande. E esse envolvimento com a causa me levou à hipertensão, ao sobrepeso, à obesidade mórbida, na realidade, ao diabetes, e eu tive 2 isquemias cerebrais. Então, tudo isso somado, eu vi que eu tinha me livrado do câncer e ia acabar morrendo de um infarto, de um AVC, de uma outra patologia que não tinha nada relacionado à oncologia. E eu resolvi, então, tomar uma atitude mais drástica, porque era muito peso a ser perdido e com o incentivo dos meus médicos, da minha família, então eu fiz a cirurgia que hoje é chamada de cirurgia metabólica, mas que na época era cirurgia bariátrica, né? Era a redução de estômago. Então houve esse outro resgate meu, o resgate da minha autoestima e da minha autoimagem. Eu comecei agregando a minha experiência como enfermeira e a minha experiência pessoal, aquilo que era o diferencial, aquilo que eu não sabia como enfermeira e que eu passei a saber enquanto uma enfermeira que teve câncer. Então eu agreguei essas 2 partes e comecei a traçar metas e objetivos para o Instituto. Então eu não queria um grupo de apoio. O grupo de apoio é uma coisa muito efêmera, ele acontece uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, a pessoa vai lá, sentam várias mulheres, cada uma expõe o seu problema, e aí eu me questionava assim, como é que eu sei que todas aquelas mulheres que estão se abrindo, estão abrindo o coração, que estão de peito aberto numa roda de conversa, falando com mulheres estranhas, até que ponto ela pode confiar na outra e saber que essa outra não vai sair contando a história dela, o nome dela, o marido fez aquilo, o filho é assim, a família é assado. Como é que isso vai acontecer? Então eu defini de cara que não haveria grupo de apoio, que não seria um grupo de apoio. Aí daí aconteceu que eu defini que seria uma casa com suporte. Qual seria o suporte oferecido? Então eu tinha duas fisioterapeutas recém-formadas que tinham me procurado para fazer o TCC. E aí essas fisioterapeutas já passaram a fazer parte do Instituto. Aí no começo, quando eu fazia o cadastramento, eu já dava as orientações jurídicas, até que apareceu uma advogada. Aí ela passou a dar a orientação jurídica. E aí começaram a aparecer voluntários
que se propuseram a prestar o seu serviço, a doar o seu tempo, que é muito valioso. Às vezes as pessoas não dão o valor ideal e correto para o voluntário. O voluntário é uma pessoa rica, porque eles doam tempo, eles doam a sua expertise, eles doam o seu conhecimento, a sua experiência em tudo aquilo que eles conseguiram agregar nos anos de experiência numa causa onde eles não estão ganhando nada. Quer dizer, a gente acha que não, mas na realidade estão ganhando muito, né? Eles repetem muito o que eu falo, cada uma é um livro diferente, cada uma é uma história de vida, cada uma é um aprendizado. Santos tem um número acima da média a nível estadual. É a cidade com o maior número de mulheres com câncer de mama e eu acho que Santos tem tudo para reverter esse quadro. Você precisa ter um controle saudável, uma vigilância saudável sobre a sua saúde mamária. Isso é extremamente importante. Então hoje existe uma outra consciência, existe uma lei federal que a mulher a partir dos 40 anos tem direito a uma mamografia anual após os 40. E eu acho que muito pouco essas mulheres sabem dessa lei e não são todos os médicos que pedem a mamografia. O desenvolvimento do câncer, o caminhar do câncer de mama, para ele alcançar 1 centímetro, ele pode demorar até 8, 10 anos para alcançar 1 centímetro. Então tem muito tempo para ser realizada a detecção precoce através da mamografia. Mas as mulheres fogem do exame, ainda tem aquele negócio que quem procura acha. Quem procura acha, realmente, quem procura acha, mas quem acha cura. Então é importante fazer essa detecção precoce para poder garantir a sua sobrevivência a um inimigo tão cruel, tão impactante, que afeta a mulher no seu ponto mais feminino, que é o símbolo da feminilidade, que são as mamas. Um menino, o amor pela família e muitos livros. Um aluno de apenas 7 anos do Colégio Santa Cecília reúne em um livro histórias criadas por ele mesmo. Matheus é um garoto de apenas 7 anos que brinca e estuda como qualquer um na sua idade. Mas a sua imaginação fez com que ele, aos 5 anos, mesmo não sabendo escrever, fizesse um livro. Ele tinha os brinquedinhos todos organizados no quarto. Então eu comecei a perceber que cada brinquedinho tinha um lugar, cada bonequinho sempre tinha o mesmo, ele chamava pelos mesmos nomes. Então eu vi que a brincadeira era bem estruturada. Aí eu resolvi estimular para que eu escrevesse essas histórias para que a gente registrasse. Ensinei ela a tirar fotos, ele começou a tirar foto dos brinquedinhos e ele começou a montar por cenas. Então, nessa cena vai acontecer isso e eu comecei a escrever tudo que ele falava. Foi quando eu montei aqueles primeiros livros, que foi caseiro, né, montado em casa. Eu fotografei a minha mãe que montou o albinho. No ano passado, Matheus disse à mãe que gostaria de escrever uma nova história. Ela o incentivou e, depois de pronto, Adriana reuniu o texto e as ilustrações feitas pelo garoto e mandou para imprimir numa gráfica. O fato curioso é que nas histórias, os personagens são pessoas da família de Matheus. No livro, ele faz uma viagem ao passado, outra para o futuro, interage até com dinossauros, mas a família sempre faz parte das aventuras. Um dia eu fiquei pensando na minha família, aí eu já ouvi tanto o portal, eu usei portal e família e juntei o portal do tempo. O que você escolheu a sua família para poder fazer o livro? Por quê? Porque a minha família é muito boa. Os amigos de Matheus ficaram muito curiosos. Na sala de aula, todos querem saber das aventuras criadas por ele. E vem mais um livro por aí. O escritor mirim já adianta a nova história. Ele é do corpo humano. A gente entra no corpo da minha mãe e a gente percebe que a minha mãe está grávida, que é do meu irmãozinho, Rafael. Eles foram os verdadeiros responsáveis pela descoberta da nação brasileira. Eram milhões. Hoje não passam dos 400 mil no Brasil. No século XVI, foram responsáveis por toda a mão de obra, mas foram escravizados e quase extintos da própria terra. No quadro Memória de hoje, uma homenagem ao Dia do Índio. $5 milhões. Esse é o número de índios que já habitaram as terras brasileiras. Mas essa história mudou após a chegada dos europeus ao continente em 1500. O primeiro contato dos índios com os homens brancos foi de muita estranheza.
Culturas completamente diferentes fizeram desse encontro algo histórico. No século XVI, todos os índios foram submetidos a trabalhos forçados, foram prisioneiros na terra pátria, torturados e mortos por então descobridores de uma terra já habitada. A morte veio em consequência da escravização ou da peste que acompanhou os navios cheios de europeus. As tribos indígenas brasileiras eram divididas de acordo com seu dialeto. Os tupi-guaranis habitavam o litoral, os tapuais viviam no Planalto Central e os aruaques e caraíbas eram índios da Amazônia. O relacionamento das tribos era cordial. Os encontros aconteciam em momentos distintos, como em casamentos, mortes ou em momentos de estabelecer alianças contra um inimigo comum. Para os índios não existia diferença entre a raça, todos tinham os mesmos direitos e recebiam o mesmo tratamento. A caça, por exemplo, era um momento de alegria. O índio caçador costumava dividir o alimento com toda a tribo. Apenas instrumentos de trabalho eram de uso próprio e particular. Normalmente, as mulheres eram responsáveis por fazer as refeições, cuidar do plantio e das crianças. Os homens eram encarregados dos trabalhos mais pesados, como caça, pesca e até mesmo a guerra. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Assim como o costume dos brancos, as tribos indígenas também tinham muito respeito pelo homem mais velho, chamado de pajé. Ele também era o curandeiro da tribo e transmitia ao povo os rituais de sua nação. Os índios têm uma relação direta com a história do nosso país. Foi através dele que a cura de muitas doenças foram descobertas. Foi o presidente Getúlio Vargas que criou a comemoração ao Dia do Índio, através de um decreto de lei estimulado pelo primeiro encontro de congressos indígenas interamericano, reunido no México em 1940, que dizia que em todo 19 de abril seria comemorado o Dia do Índio. Povo esse que deu a vida para defender a terra. O programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã estarei de volta com muito mais. Você não pode perder. Até lá!